Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast, e continuando nossa temporada 2023, estamos aqui para mais um episódio, hoje com sol em São Paulo. Essas coisas podem mudar, São Paulo é sempre uma surpresa, mas temos a presença ilustre do André, que está aqui conosco e vai contar para o planeta quem é André por André. Por favor. Olá, João. Olá, Cubicasters. É um prazer estar aqui, ainda mais sendo um grande fã do programa. Como eu digo, ao longo da jornada, a gente tem vários alicerces que nos apoiam, né, no aprendizado. E o Cubicast realmente foi uma parte muito importante. E até hoje né? Pode revisitar qualquer episódio passado que vai ter alguma informação ali, alguma experiência de alguém, né? Que eu acho que é o mais legal do programa. Alguém compartilhando uma experiência, os perrengues da vida real, né? A própria série de DevOps ordinários. E mostra que nem tudo são flores, nem tudo é Yak Factory. Tem muito shell script nesse mundo de DevOps. Boa, que legal. Pô, eu vou aproveitar a sua deixa aqui, que pra quem só ouviu episódios, a gente também publica no nosso canal no YouTube. Então, se você quiser ver nossa carinha feliz lá, você pode assistir, ou então você pode só continuar ouvindo, né? Como várias pessoas sempre postam assim, eu vou lavar uma louça aqui, tô ouvindo o Cubicast, então continua com a gente, tá? É muito da hora. Pô, André, seja muito bem-vindo, que da hora que você acompanha e que o Cubicast também te acompanha, que tem essas experiências. E, bom, vamos falar um pouquinho aqui, compartilhar com as pessoas um pouco da sua própria jornada de DevOps. E você hoje é SRE na Gerdau, certo? DevOps, SRE, Sysadmin Advanced, é um pouco de tudo. Isso. Que a gente perdeu essa guerra, né? DevOps virou cargo, pessoal, tá? Já falei isso, aceita. Exatamente. Mas, bom, sua jornada não começou por aqui, né? Agora é o seu momento atual, mas sua jornada de DevOps começou por onde? Conta aí um pouquinho pra gente. Em DevOps, mais ou menos ali por 2018, onde eu tive uma mudança, né, de suporte para administração de infra, para ir, né, entrando nesse mundo de containers, né, de ambientes clouds. Eu me formei em 2010, na verdade, em análise de desenvolvimento de sistemas, mas ao longo da jornada eu cheguei a perder isso, fui para algumas áreas de empreendedorismo, né, muda todo o shift para a parte de administração, contabilidade, finanças, e depois eu então retornei, né, na parte de suporte mesmo, de tecnologia, até que surgiu a oportunidade, né? Existiam alguns ambientes que já estavam fazendo DevOps de alguma forma. Tinha um Jenkins lá de câncer, tinha alguns containers Docker e tinha instâncias na AWS. Então, era um contexto completo aí de um primeiro mundo de DevOps. Da hora. Então, foi por aí, mais ou menos, 2018. E aí já tô hoje, vai completar 2 anos na Gerdau também fazendo umas baguncinhas com Linux e Shell Script. Boa, da hora. Bom, nenhum DevOps pode se chamar de DevOps. Sim, Twitter, eu tô cagando regra aqui. Se você é DevOps e nunca mexeu no Jenkins, alto lá. Sobe um Jenkins aí, tá bom? Não vem com essa, eu uso o Argo CD. Sua vida é muito simples, tá? Tem que ir lá no Jenkins, fazer aquele script em... Groove, isso, Groove. Scripts em Groove. Sucesso total. Não recomendo nem para os piores amigos. Maravilha. O problema do Jenkins, né, é que começa já na sua natureza, né, Java. Então, a partir daí, é só derrota ainda. Daí pra frente é só pra baixo, né? Exatamente. E no fim é um Java para rodar muito shell script, né? A maioria dos plugins rodam um shell por trás, então não faz sentido. Boa, pode crer. O Jenkins é mais pesado que a aplicação que ele tá controlando, né? Exatamente. Tanto que já tive situações, ouvi um caso de um Jenkins que tinha só 2 GB de RAM. Eu pensei, vocês fazem literalmente uma release só por dia, né? Porque não é possível. Não tem. O Agent não roda. Mas foi assim, um ambiente bem simples, né? Do ponto de vista. Mas para quem estava vindo muito da parte de sysadmin, muito focado ainda em Windows Server, né? Eu tive certificação, inclusive, no passado, para como voltar para o mundo de Linux. Demorei para distinguir, por exemplo, a diferença de um Docker Exec para um Docker Run. E aí, fora toda essa maçaroca de letras, né? E tecnologias, e cada vez mais empilhando meia dúzia de coisas que fazem a mesma coisa. Da hora, legal. Pô, a gente já falou aqui em alguns episódios, mas eu sempre gosto de voltar no assunto para ouvir outras opiniões sobre abstrações, né? Talvez o último papo mais marcante que eu tive aqui sobre aprender base e tomar cuidado com as abstrações foi com o Matheus Prado,
que a gente estava falando sobre isso, sobre entender o que está rodando mesmo, né? Queria ouvir um pouco de você sobre isso, sobre as abstrações que você usa hoje, como de repente surge alguma coisa lá por debaixo e quando tem que caçar, putz, mano, tem muita coisa aqui embaixo dessa maçaroca. Eu gosto de brincar que o aprendizado, a vida do DevOps, ela é um misto de fritar o pastel e fazer o reboco ali no teto da cozinha e consertar o fogão. Ele é um processo eterno de melhoria constante, ainda mais com o ponto de ferramentas hoje que a gente tem cada vez mais para apoiar nesse ciclo contínuo. Uhum. Então, muitas vezes, eu não lembro quem falou que era difícil de se ter DevOps Júnior, porque a partir do momento que tem que ter toda a pré-bagagem para começar a exercer o processo de DevOps, desde o conhecimento de Linux, de redes, agora com as abstrações do cloud, né? O que ela abstrai, o que tu ainda precisa se preocupar, que é a matemática ainda mesma, não é porque tá no Kubernetes e no cloud é que vai ter que funcionar as mil maravilhas, né? Pelo contrário, né? Exato. Então, isso que o Matheus falou lá de back to the basics é eterno. Então, eu acho que até um assunto que eu tinha separado para a gente conversar é justamente isso, é a jornada hoje do DevOps. Uhum. Porque quem está começando hoje na área de TI já tem que passar por uma série e já cai com esse enxoval de ferramentas no colo, né? Aí não, começa por quê? Não, mas o pessoal está usando Kubernetes, tá, eu tenho que usar Kubernetes. Não, mas peraí, eu tenho que aprender Docker. Ah, não, mas peraí, agora eu preciso aprender Linux. Então o pessoal sempre quer pular alguns steps. E eu não me excluo disso, porque a ocasião é que faz o aprendizado, né? Cair naquela situação, tendo que lidar com Docker, nunca ter mexido. Há bastante tempo sem mexer com Linux, então já tinha ali uma curva também a ser resgatada. Então, tem que ter uma conciliação, tem que ser quase que nem uma faculdade. Um dia tu vai ter uma cadeira de Linux, no outro dia uma cadeira de Network, outro dia uma cadeira de microserviços, para tudo isso se encaixar lá na frente. Então, não adianta buscar hoje abstração, no code agora também que veio, né, só arrasta as caixinhas, não precisa programar mais nada. Não, beleza, vai fazer um programa. Mas e aí? Isso lá na frente vai sustentar? Vai ser escalável? Vai ter todas aquelas letrinhas, aqueles outros buzzwords para garantir uma disponibilidade do serviço? Não vai. Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio. Mesmo que tu tenha que, por conta da ocasião do trabalho, ter que se adequar, aprender uma tecnologia específica, não pode deixar em paralelo a isso, voltar a aprender as coisas básicas. Uhum. Né? Desde as layers, né, da camada OSI, que até agora na outra Kubicon eu vi que agora tem a 8ª camada, inclusive, para ver exatamente o quanto que as coisas estão evoluindo e mudando, né? O que antigamente lá se fazia puro DP, talvez muita gente nunca mexeu com, né, tráfegos UDPs. Hoje a gente já está aí numa camada de aplicações, basicamente, 4 camadas acima. Pode crer. Então, acho que independente das tecnologias que tiver que enfrentar no dia a dia, sempre reserva um tempo no teu backlog de estudos para ir revisitando e também relembrando, né? Porque eventualmente tu vai ter que aprender alguma coisa e vai usar aquilo no momento e daqui a pouco, 2 anos de trás, nunca mais vai ter mexido, tu não vai saber mais dar um LS no Linux. Tudo é container, tudo é abstração, tudo é autopilot do GKE e do tipo, tá, mas peraí, eu preciso fazer um debug agora. Claro, muita gente talvez nem tenha que passar por isso, então claro que depende de cada dia a dia, mas aprender o básico para aprender a debugar é o que vai fazer a coisa sair lá do outro lado. Pode crer. Eu vou correr o risco aqui de parecer um coach, né? Que é um risco alto para mim, que amo coaches. Mas eu acho que, e eu tô dizendo o que eu acho, não que eu já faça isso da minha vida, fecho parênteses, que a gente deixar na mão da empresa qual vai ser o nosso caminho, né? O que a gente vai estudar, o que a gente vai manter na mão, né? Igual você falou do LS, a gente esquecer assim, o que a gente vai manter atualizado e etc. É uma decisão burra, para ser simplista aqui, é uma decisão burra para sua carreira, pensando só em você, mas eu acho que a gente tem que tentar manter, né? Porque é inevitável, todo mundo tem seus boletos para pagar, né? Então, você tem que fazer o que te faz ganhar dinheiro, né? E estudar e etc. Mas entender as coisas, os porquês, tem que ganhar algum espacinho, mesmo que seja, sei lá, pouco tempo, mas que você mantenha aquilo funcionando, né? Para você, simplesmente. Não quer dizer que você use aquilo no seu dia a dia, sei lá, igual você falou, de repente você tá num time lá que tudo tá no Copilot, tá tudo funcionando, sabe? Pô, pra que eu vou estudar máscara de rede? Pra saber. Você vai estudar pra saber, porque
Bom, primeiro de tudo, é importante quando der pau. Segundo, é que esse emprego pode não ser eterno. Você pode acabar precisando de um outro, tá? Ou então podem surgir novos desafios e você tá pronto para entrar nesses novos desafios também, né? Eu acho que, eu já falei aqui que eu sou CTO da GetUp, mas talvez por um acaso, assim, né? De eu estar aqui no momento que precisava da pessoa dessa posição, de eu abraçar essa oportunidade, de eu chorar no banho, igual quase todo dia, mas tem um lance, né, das oportunidades, mas de você também estar preparado e desejar, etc. Então, tá pronto faz parte disso, né? Eu achei bem da hora esse ponto, assim, que você levantou. E é bem como foi comigo, né? Quando teve a situação de eu virar DevOps, né, virar essa chave, agora tu não mexe só mais com Windows, agora vai ser só a telinha preta pro resto da tua vida. Foi justamente por isso. Era um colega mais sênior que acabou indo para outra oportunidade e basicamente era só eu que tinha ali. Então, eu estar relativamente preparado, não ter medo de desafio, até uma coisa que muito se fala hoje, né, não é o quantas tecnologias tu conhece, mas assim a tua capacidade de aprendizado. Sim. Então, eu acho que isso é a grande virada de chave, né, o ter uma rotina, principalmente, tanto de revisões quanto de aprendizados novos. E não é aquela coisa, tipo, não, tem que estudar 5 horas por dia, porque senão, né, vai ficar... Claro que se for para querer se não ter atualizado o que rola hoje em dia de tecnologia, tem que ser de 7 a 8 horas por dia. 5 horas não dá, né? Exatamente. Então, mas ter essa rotina, né? E uma coisa que é muito importante que tu falou, é tu criar os projetos, é tu se tornar protagonista, tentar criar coisas, MVP, que sobe uma maquininha virtual e inventa ali alguma coisa. Vai saindo do outro lado, não precisa, não, mano. Minha primeira POC aqui tem que ser já com CI/CD, com Kubernetes, com Canary Deployment. Não, calma. Sobe o Docker Run, expõe, beleza, exposto a aplicação, beleza. Compila ela, joga no ECS, alguma outra coisa, vai galgando esses passos, né? E se não estiver preparado, por isso que tem cada vez mais, não só estudar, mas ser interessado. Eu acho que é a grande diferença. Legal. Eu queria voltar no começo da sua fala. Tem uma galera, eu também já ouvi isso, de que não existe DevOps Júnior, né? Talvez porque tem uma gama de aplicações ou de serviços que a gente precisa saber para talvez se considerar um DevOps. Também acho isso uma bobagem, né? Porque... E aí o que eu ia dizer é que eu acho uma bobagem porque a realidade das empresas é diferente, né? A stack das empresas, apesar de ter algumas coisas meio similares, né? Uma nuvem, qualquer que seja ela, e aí já talvez é o primeiro lance, né? Tipo, parabéns, você sabe saber pouco de quase tudo ou quase tudo de... Uma coisa só. Quase tudo de uma coisa só, né? Então, tipo, a nuvem que a empresa adota ou mantém, né? Normalmente você não é o primeiro a chegar lá e, tipo, vamos para a nuvem, né? Não, você vai chegar e já tem pelo menos o contrato, sei lá. Então, que adianta você ter todo o conhecimento em uma ou outra? Você vai ter que traduzir isso para aquela realidade. Outras ferramentas, né? Então, no meu exemplo aqui, eu chamo, né, as pessoas que trabalham aqui de SRE Kubernetes, né? Porque é a minha stack principal, né? Então, tipo, parabéns que você sabe outras coisas. Isso é muito legal, né? Ajuda no dia a dia, seus conhecimentos anexos aí, satélites. Mas o core que você tem que saber é Kubernetes. Então, tipo, a pessoa, ela é júnior em Kubernetes, depois ela é pleno, sênior, sei lá, master. Master Kubernetes, experiência em Kubernetes de 10 anos. Exatamente. É o mínimo para júnior, aqui é o que a gente está pegando. Então, como você vê isso na prática, talvez fora um pouco da minha bolha aqui, de onde eu vivo, essa caminhada aí? Acho que vai muito por aí ainda. E hoje, acho que o SRE em si deu, apesar de terem funções distintas, hoje, né, discute DevOps é cargo, não é, SRE é cargo, não é, o que cada um faz, o que são coisas incomuns. Eu acho que isso é muito peculiar de cada contexto, né? Como tu trouxe que na GetUp né, mais focado em Kubernetes, aí já tem alguns casos, não, que a pessoa primeiro ela é DevOps, depois ela é SRE e depois ela é Platform Engineer. Acho que teve o perfil da ThoughtWorks que comentou, né, que ele é hoje um Platform Engineer, que ele já foi um DevOps, então parece que é uma caminhada de evolução. Uhum. E aí se vai ser DevOps, Júnior 1, Júnior 2, Pleno 1, Pleno 2, mas eu acho que é muito relativo aí também fazendo uma relação de cargos e salários. Uhum. Tanto que
Quando eu comecei a ser DevOps, né, pelo menos na prática, no papel eu ainda era, como é que é, analista de telecomunicações. Boa. Então isso é muito relativo, mas eu acho que é que nem tu falou, é seguir buscando o que que é para cada coisa, né, o que que tem que aprender, o que que naquele momento tu vai focar mais, mas sempre, né, tendo pé em todo aquele contexto que hoje circula, né, no nosso mundo. A gente falou um pouquinho aqui antes de começar, né, nos bastidores, para você que está ouvindo, sobre o bonde do OCI, né, um abraço Jefferson, e um abraço para a Oracle também, mas eu queria juntar isso com o que a gente estava falando sobre estudos. Como que você faz isso na prática? Porque também a gente falou nos bastidores que você hoje pratica e trabalha AWS. Então, como você fez ou faz ainda para conciliar com estudos que às vezes divergem um pouco e você vai ter que deixar uma coisa de lado para estudar outra? Eu acho que é muito das oportunidades, né? E o Jefferson da Linux Chips vem oportunizando muitos aprendizados para geral, né? Tanto que ele começou ali com o bonde do OCI, teve acho que da Azure também, né? Acho que teve das duas, né? AWS e Azure. Acho que foi que eles começaram, então que ele tinha fechado a tríade. Então eu acho que é muito disso. Tá sempre ligado no que tá acontecendo, e aí, trazendo um exemplo aqui pro meu caso, Azure, por exemplo. Eu nunca mexi com a Azure, mas eu ganhei um voucher para fazer a certificação. Então eu fui lá, estudei, aprendi, né? Comecei a montar as correlações do que eu já tinha de entendimento no AWS, para aí então poder fazer a prova, né? Então eu acho que é muita oportunidade. Aí depois, quando ele liberou também o curso de Docker, eu já mexia com Docker produtivamente, né? Nunca cheguei a mexer com Swarm produtivamente, mas, né, acabei aprendendo também. Não perdeu nada, né? Zoeira. Vou dizer que tem muito workload hoje em dia que rodaria melhor em Swarm do que em Kubernetes. O cara querendo botar qualquer coisa em cima de Kubernetes, aí não faz sentido. Em Swarm vai ocupar muito menos ali. Pode crer. Mas eu acho que o aprendizado é muito disso. Tu tá ligado no que a tua empresa tem que rodar todos os dias, que são aquelas tuas obrigações, né, contratuais. Ter uma área de afinidade, algo que tu queira focar naquele momento, que não seja Jenkins. Recomendo, inclusive, que aprenda, antes de pensar em aprender Jenkins, aprende como instalar um GitLab Community e implementa dele o CI/CD, que vai ser muito mais fácil, rápido, econômico, sem sujeiras. Boa. Legal. Mas tem uma tríade, né? Tá sempre ligado no que tá acontecendo. E aí, Kubecast falando bastante coisa, né? Quando trouxe lá as novidades da Kubecon, por exemplo, quando traz algumas novidades sobre as releases do Kubernetes, eu acho que ter as fontes de aprendizado, as principais, assim, fazem com que, né, tu tenha uma cadência nesses aprendizados, mas acho que a pessoa também pode, né, buscar coisas mais diferentes, né? Ou tipo Java, orientação a objeto, coisas assim. Mas tu vai depender, acho que muito do que tiver o teu trabalho oportunizando, né? Em determinados momentos eu já tive que mexer com o Groove também. Não recomendo, né? Mas aconteceu ali, então vai lá, busca naquele outro site de cursos, né? Pega ali alguma coisa, começa a entender um pouco como é que funciona e faz a coisa acontecer no teu trabalho, até para te liberar, para te poder aprender outras coisas, né? E de preferência, claro, que sempre se conectem. E não adianta hoje eu ser sysadmin de Windows Server e do nada querer migrar para, sei lá, inteligência artificial. De alguma forma vai estar tudo linkado, mas tentar sempre trazer as coisas mais relacionadas e aí montando a tua jornada. Diferentemente do que todo mundo vende aí nos posts patrocinados, né? 6 meses de curso, ganha 18 mil reais. Pelo menos. Pelo menos, né? E, Júnior, isso. Não existe caminho curto, não existe atalhos, cadência, foco, e aquilo tem que fazer sentido para ti também, porque senão não adianta ficar dando murro em ponta de faca, porque não vai rolar. Não é só porque é difícil que vai te barrar, vai dizer, não, isso aqui não é para mim. Ah, é difícil, não, isso aqui não é para mim. Né? Também tem que ter um pouquinho de dedicação, ir atrás. Uma coisa que é muito importante que a gente tem hoje, que não tinha até 10 anos atrás, é documentação. Né? Como é que tu começa, por onde tu começa, como é que tu faz um spin-off assim rapidinho de alguma coisa, né? Como é que tu sobe spin-up de alguma coisa, justamente para te começar a montar as tuas POCs, para te ver aquilo que faz sentido, para te entender, para te quebrar a cabeça ali no teu ambiente e, né, ir aprendendo de verdade como é que cada coisa funciona. Legal. Ainda tentando dar conselhos para júniors aqui, eu queria entender ou conversar um pouco mais sobre isso, sobre não desistir, né? Eu até estava falando com uma outra pessoa sobre isso hoje, inclusive, sobre tem desafio em todo canto. Se você simplesmente... Mas como será que é o ditado, né? Que você tem que entender... Não vou lembrar o ditado aqui.
Mas qual é a hora de desistir, né? Você tem que entender quais batalhas lutar. Isso também, eu acho que também tem nos estudos, no próprio trampo, assim, né? Até que página do Google eu vou para procurar uma solução, sei lá. Então, como isso é para você, assim, no seu dia a dia, nos seus desafios? Como eu já tô na área, não tem muita desistência, né? Já tá aí, né? Como é que é? Já que tá no diabo, abraça o capeta. Então, acho que o do desistir é muito de dar um tempo para aquele problema, né? Vai acontecer problemas no dia a dia, às vezes tá ali quebrando a cabeça com um problema e vai, testa e roda e vai de novo e não sei o que, passa a tarde inteira, dá murro na mesa, joga o teclado, bate o enter mais forte, achando que vai resolver. Cara, só dá um tempo para aquilo, vai fazer outra coisa, vai correr, tira a cabeça daquilo dali um tempo e depois tu volta. Era que nem um exemplo que eu tive essa semana, né, para fazer uma configuração de um build em Java, em que eu precisava setar ali os settings.xml com as configurações do nosso ambiente. E por algum motivo ele não pegava de jeito nenhum. Ele, como eu diria, ele cagava pro que eu estava configurando e tudo de acordo com a documentação. E depois de muito tempo, deu tempo nisso, fui ver outras demandas, aí de noite eu resolvi, né, dar mais uma olhadinha, e aí eu vi que tinha simplesmente um typo no nome da variável que eu estava usando. Ah, não. E isso é o mais comum. Então, eu acho que é muito o desistência é tu entender que aquilo é importante para ti, acho que é o primeiro passo. E o segundo no primeiro problema, beleza, faz parte, tenta ali resolver. Se não der, cara, dá um tempo, volta depois, volta outro dia, né? Porque hoje em dia tá tudo consolidado que funciona muito bem, né? As tecnologias, é que nem eu brinco, esse computador burro não tá fazendo direito o que eu tô mandando. Não, pode ter certeza que não, é você que está mandando errado. Então toda vez que eu penso assim, como é que não funciona, é só pra mim, como é que na minha máquina não funciona? Aí, não, calma, queridinho, as máquinas elas são muito bem configuradas justamente para que tu dê os comandos certos. Se tu não der os comandos certos, ela não vai funcionar. Pode crer. Então acho que é muito disso, cara, deu problema demais, vai dar um tempo, vai fazer outra coisa, mas não deixa aquilo te fazer desistir. Não, legal. Eu até acho que a gente tá cada dia mais, né, no imediatismo, né, e aí a gente sempre vai falar mal do TikTok aqui, que é o exemplo do imediatismo, né, tudo em 15 segundos e já era. E talvez isso gere essa ansiedade na gente, né, que tipo, cara, chegou o ticket, né, eu tenho que saber, já tem que estar na minha mão, o tempo é o de digitar, eu não posso pesquisar um pouco, entender, ler uma documentação. Às vezes eu acho que a gente cria esse ambiente para nós mesmos, né? Onde eu tenho que ter essa resposta, tudo tem que estar na ponta da língua ou na ponta dos dedos aqui, no nosso caso. Mas que a gente não está às vezes, nem é que a gente não está disposto, a gente não está disposto a esperar, né, o tempo daquilo. Poxa, eu preciso pesquisar um pouco mais, eu preciso entender um pouco mais dessa questão para poder te responder com propriedade, ou sei lá. Você acha mesmo que isso, até na nossa não, né, não vou te chamar de velho da minha geração aqui, mas você acha que isso também tem influenciado as pessoas, mesmo os mais velhos aí, os 30 plus ou os na beirada do 40? Com certeza, acho que esse senso de imediatismo que a gente tem hoje, se nos primeiros 2 segundos ali lendo, eu não achar o que eu procuro, já vai para a próxima página, já vai para o próximo link. Deus o livre chegar na página 3 do Google, né? Então, hoje, qualquer pessoa que vai começar uma documentação, vai ler uma documentação, vou ler aqui como é que, né, tu instala um linker, por exemplo, o service mesh. Aí tem lá, não, tu faz isso, tu precisa disso, daquele outro. E às vezes parece que a pessoa, tipo, não, eu só quero saber que comando é que eu tenho que dar pra subir era aqui já com tudo. Calma, queridão. Vai lá, sobe primeiro, tu sabe que tu precisa de um ambiente pra subir esse cara, né? Não é só o teu service mesh que vai fazer a margem. Então, tá, o teu ambiente onde tu vai rodar isso, tu já entende? Tu sabe direitinho como é que ele funciona? Beleza. Página 2. Qual é o requisito? O que ele vai fazer quando eu subir ele no meu ambiente? E aí começar a entender esses pormenores. Então, eu acho que essa geração imediatista, né, e aí a gente chama de TikToker, por verdade, porque é o que tem cada vez mais afetado a população. Mas aí também eu faço meia-culpa para as pessoas mais idosas também, que, por exemplo, meus pais que falavam, não confie em estranhos, não aceite nada, não aceite palhinha na rua,
E aí, hoje em dia, é qualquer notícia aqui o link que a pessoa recebe no WhatsApp, fulano não fez isso, não sei o que, aquele outro. Olha só, tá aqui, ó, mas é o doutor, né, que tá dizendo aqui. Tá, calma, tu abriu o link, tu leu o que tá escrito, é de um lugar de confiança. Procurou em mais de uma fonte, né, sei lá. Mais de uma fonte, exatamente. Então, não é só da geração de novas, não. É da geração dos antigos também, e aí 40 mais, 50 mais. Sim, hoje tá tudo muito rápido na palma da mão, então a gente tem esse sentimento de que se eu não achar o que eu quero nos primeiros 5 segundos que eu estiver olhando aquilo, é porque eu tô olhando no lugar errado. Então isso faz com que cada vez mais as pessoas... E aí é uma coisa que eu falo muito nas empresas, que o primeiro teste que deveria ter não é o técnico, não é se elas sabem Linux ou Kubernetes. Você sabe ler e interpretar o texto? Você sabe o que aquele texto está querendo dizer, o que ele vai chegar lá? Eu, quando comecei com Kubernetes, era a mesma coisa. Eu precisava aprender tudo para ontem, por conta ali da situação do ambiente que a gente estava migrando. Sim. Então, eu começava a olhar na documentação, mas peraí, como é que eu configuro um deployment? Aí pegava lá o YAML, botava para rodar e não rodava. Aí eu não tinha trocado todas as variáveis. Aí eu estava jogando no namespace errado. Então, queridão, calma. Faz uma coisa de cada vez, monta uma estrutura de estudos, eu acho que isso começa a trazer uma cadência e principalmente um olhar para trás, né? Porque muitas vezes a gente olha demais para o que está para frente para a gente aprender e não olha tudo que a gente já aprendeu. Da hora, legal. Pô, eu fiquei pensando, lembrando, né? Eu passei... Então, não pensem que a gente nunca passou por entrevistas complexas, né? Então, eu já falei diversas vezes também no Kubecast, se você olhar no LinkedIn, você vai ver por onde eu já trabalhei, né? Então, eu trabalhei na UOL antes de trabalhar aqui na GetUp. E a entrevista para trabalhar na UOL, né? Sei lá que fase, tá bom? Tiveram algumas. Mas a técnica, eu acho que foi uma das piores entrevistas que eu já passei, assim. Porque hoje, quando eu faço entrevista, eu me lembro dessas. Das que eu já passei, para tentar deixar o ambiente o mais tranquilo possível. A pessoa tá vindo fazer uma entrevista, ela já tá mais nervosa do que você. Eu vou pra entrevista, eu já deixo na agenda o LinkedIn da pessoa, porque é naquele minuto que eu vou me lembrar de quem é aquela pessoa, e é isso, eu não vou me preparar para a entrevista. Mas a outra pessoa não. Eu vou ouvir 10 pessoas, ela é aquele momento que ela tem, né? É o momento de brilhar. Mas essa entrevista no UOL foi assim... Era presencial o mundo, tá bom, gente? Para os mais novos aqui. A gente ia nos lugares, tá bom? Então eu fui até o UOL, né, a sede. E aí eu entrei numa sala e tinha 5 ou 6 sysadmins, um quadro branco e umas canetas. E aí, vocês já sabem onde deu, né? Desenha uma arquitetura aqui para deploy de uma aplicação X. E por que você decidiu isso? Por que você decidiu aquilo? E bababá, né? E eu acho que nessa entrevista foi a primeira vez que eu respondi uma ou duas vezes, não sei. Acho que foi a primeira vez, assim. Eu fiz poucas entrevistas naquele momento, né? Naquele momento. Presenciais? Presenciais, muito menos. Mas, então, foi a primeira vez que eu respondi, não sei, não faço ideia, né? E eu realmente não sabia, não tinha nenhum gerador de lero não ia me ajudar naquele momento, né? Então, não tinha saída. Mas hoje, entrevistando e hoje estando do outro lado da mesa, eu acho legal quando a pessoa diz que ela não sabe. Claro, se ela disser, tipo, não sei o que é Kubernetes. Aí não adianta pra ti. Você veio pra entrevista errada. Mas se ela tem um contexto, né? Ela sabe outras coisas. E ela, inclusive, sabe o que ela não sabe. Ela tem ideia sobre aquilo, sabe? Ela já viu pelo menos um roadmap e ela, tipo, putz, a próxima coisa... eu domino a AWS, né? Eu tenho a Associate, sei lá qual que é depois, mas eu já sei um pouco de Azure, eu já estudei um pouco de Google, eu conheço algumas coisas, né? E vou abrir um parênteses aqui, Google, AWS e Azure, senta numa mesa vocês três e coloca o nome das porcaria tudo a mesma, pelo amor de Deus. Pô, pra que dificultar a nossa vida? Porque... eles não ganham nada com isso. Só dificultam pra gente. É pra te amarrar, na verdade, na nuvem deles, né? Porque, não, começa pela AWS, que é o principal. É EC2. Tá, mas e como é que é a EC2 do Google? Aquilo ali fica preso. Mas o que quer dizer EC2? Meu Deus, isso aí pode ser pergunta de teste, inclusive. A mesma coisa do S3. O que significa S3? Pô, S3 eu não sei. É Simple Storage. Simple Object Storage, né?
não. Mas aí não é 3S. Eu não sei. Verdade, não sei. Não me lembro agora. Enfim, mas pra ver, bota só bucket. Aham. E nessa entrevista tinha essa história, né? Tipo, e o parâmetro tal pra subir tal coisa? Parecia uma LPI oral, sabe? Tipo, não faço ideia, cara. Sei lá, eu não trabalho com a caneta e no quadro. Se eu escrevo no quadro, funciona. Não, normalmente eu tenho pesquisa recursiva, eu tenho o Google do lado, né? Eu tô sempre apoiado nessas ferramentas, pelo amor de Deus. Que eu acho uma bobagem, né? As minhas entrevistas sempre são uma conversa, né? É uma entrevista mesmo, né? Eu quero saber por onde que a pessoa passou, quais desafios ela já enfrentou, assim, né? E acho que o principal da questão dos desafios é entender como é que a pessoa chegou do outro lado, que recursos que ela utilizou ou quem que ela buscou. Eu já tive situações ali que o suporte enterprise da AWS foi menos efetivo que a bolha dev no Twitter. Então, quem tem contatos tem tudo. Sim, é verdade. Quem tem contatos tem tudo, né? Um abraço pra bolha do Twitter. Que nesse momento tá impossível não, usar o Twitter, né? Eu não sei fazer aquele negócio lá de apagar as tags. Bloquear as palavras? Eu nunca consigo fazer direito. Então, sempre acaba aparecendo, e nesse momento que a gente tá gravando, acabou de começar o BBB. Então, que não dá. É só BBB e os caras destruindo Brasília. É só isso que tem no Twitter. Eu pinço alguma coisa assim. Mas tá tudo bem, o Twitter ainda vale. É a melhor rede social, ainda porque ela tem a possibilidade de bloquear palavras-chave. Uhum. BBB 23, Big Brother, já vai bloqueando tudo lá pra pelo menos dar uma melhorada. E claro, né, manter uma rede homogênea ali, pessoas normais que sabem que a Terra é redonda, essas coisas. É o mínimo. É o mínimo. Cara, eu não costumo falar de política ou outras coisas aqui, mas eu acho que a melhor piada que eu vi na virada do ano foi, tipo, parabéns, a Terra voltou a ser redonda, né? Exatamente. A partir de agora voltou a ser redonda. Então sejam bem-vindos de volta à Terra redonda, viu, pessoal? Agora você não vai cair mais quando chegar lá na borda. Exatamente. Eu nem sei como é que a gente chegou aqui, me perdi. Foi falar do S3, das nomenclaturas dos cloud, e foi vendo ali que eu, por exemplo, situações em que as redes sociais me ajudaram mais do que um suporte enterprise. Uhum. Então, eu tava falando das entrevistas, né? E uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu achei, acho que ainda que é inédita e sensacional, foi a prova de certificação de Kubernetes, que é a única que eu conheço que tu pode consultar a documentação, porque é o que tu vai fazer no dia a dia da vida real. Tu pode estar ali com a documentação da ferramenta aberta, porque é ali que tu vai consultar. Tu não precisa saber no bit e a indentação de cada item ali do YAML. Não, tu não vai saber. Tu vai pegar um template, tu vai alterar, adicionar outras coisas. Então, é por aí. A pessoa não precisa saber. É isso que eu acho que tu vai descobrindo nas entrevistas. Tu vai perguntando, por onde é que tu passou? O que tu fez? Que desafios tu teve? Como que tu chegou do outro lado? Cara, muito Google, muitas horas sem dormir. Não sei. Liguei para um amigo que era mais sênior. Lancei a braba no Twitter e o pessoal veio. Então, acho que é muito disso. É o tu saber se virar. E eu acho que é o que eu ouço bastante, pelo menos, é que o brasileiro ganha muita competitividade no mercado internacional. O brasileiro tem muito essa questão de conseguir se virar, né? Sair do outro lado, dar o sambar para chegar lá. E eu acho que isso é diferente. Não precisa saber tudo, mas tem que, primeiro, querer aprender e saber que existe o Google. Boa. E nem gente que posta coisa perguntando na internet, quanto é que foi o jogo, não sei o quê. Por que tá postando no Twitter? Se tu escrever isso na aba de cima, já chega lá. Tem gente que tem preguiça mesmo. Tem uma coisa que é muito engraçada, que a minha namorada faz e me dá urticária, assim, tipo, não é aí que digita, porque ela tá usando o Chrome, né, e aí ela abre uma nova aba, e aí ela vai escrever Google, e aí ela vai escrever lá dentro o que ela quer. E eu, tipo, digita direto na barra lá, pelo amor de Deus, não. Mas é o hábito, né? De repente ela é traumatizada do Microsoft Internet Explorer, que quando digitar lá, vai lá, ia pro Bing. Aí então é melhor não. Nossa, ia pro Bing. Saudoso Bing. Pô, eu vou até abrir um parênteses. Pra você que tá ouvindo isso aqui e usa Brave como o seu navegador, e usa o DuckDuckGo. Esquece isso, tá bom? O seu celular que tá ouvindo você no Cubicast aqui, tá? Ele sabe.
Esquece essa parada. O Google sabe todas as suas coisas. Isso é uma coisa do mundo moderno que eu aceitei. Eu já vendi minha alma pro Google, pra Amazon. Assim, eles já sabem tudo. Eu querer esconder é só pra eu imitar. Então, Exato. vai, me traz os benefícios disso, as melhores ofertas, as melhores promoções e deixa eu em paz. Exatamente. Exatamente, eu bati um papo agora, né? E panela de pressão. Cara, o Instagram, daqui a pouco ele vai me mostrar. É isso, panela de pressão. É isso que eu acho que o João quer, tá? Não é Instagram, tá? Só pra deixar claro. Não é. É panela elétrica. Panela elétrica, exatamente. Que é uma maravilha. A gente nem tá nas recomendações aqui, mas panela elétrica pra qualquer coisa. Todas as minhas panelas são elétricas. Air fryer é... O que aconteceu com esse Cubicast? Não sei. Air fryer é... eu tenho 2 panelas elétricas, porque uma eu só faço arroz, adoro arroz, basicamente, e na outra panela eu faço alguma outra coisa. E é isso que vai girando ali. Não adianta achar que tu não vai vender a alma para os browsers, para as grandes empresas, porque eles já sabem tudo e que eles não sabem, eles estão por um medo de saber. Mas claro, né, tem que ter ainda o mínimo de segurança com dados sensíveis, principalmente que comprometam as tuas finanças, né? Sim, coloca no TXT. É isso. Não, brincadeira. Mas tá na pendrive ali, se o hacker acessar meu computador, ele não vai achar. Eu tenho uma pergunta. Porque eu vivo numa bolha onde eu trabalho, né, e tecnologia é o fim do meu trabalho. O meu produto aqui na GetUp é tecnologia. É Kubernetes, Cloud Native, fim. O nosso produto é tecnologia. Como é para você que trabalha onde tecnologia não é o fim? Talvez é o fim da sua função, assim, né? Tentando fechar aqui, mas para a empresa, o seu produto não é tecnologia, né? Como é para você no dia a dia e se isso afeta priorização, sei lá? Não, definitivamente. Bom, como eu disse, né, eu trabalho na Gerdau, que é uma siderúrgica mineradora, então o produto final é aço, né? Produto pronto, ferro, né? Então, assim, uma coisa até que me motivou a vir para a empresa é que o ponto de vista de maturidade de tecnologia deles é muito alto. Desde a parte on-premise, né, que eles têm nas usinas, quanto na parte cloud. Me surpreendeu bastante a quantidade de coisas que ele tem em recursos, Enterprise, né, a própria AWS, tem Azure também, o próprio GitLab já é versões Enterprises, enfim, e outras ferramentas. Então, isso foi uma coisa que me impressionou. E aí, eu acho que é muito por conta que é uma empresa bastante consolidada, multinacional, né, e consegue, então, dispor dos aportes necessários em tecnologia. Ainda vai haver alguns pormenores ali no dia a dia. Não, isso aqui não vai ser priorizado. Não, tem que botar o site no ar, tem que botar esse back-end no ar lá para rodar. Mas ele não está seguindo aqui as boas práticas. Cara, vira débito técnico, né? O importante é entregar. Sim. Mas isso é muito legal. Tanto que agora, cada vez mais a gente tem trabalhado em processos de padronizações para contratar empresas desenvolvedoras, que hoje dentro da empresa a gente tem a área de DevOps, tem a área de Cloud, tem a área de infra local, tem uma parte bastante focada em indústria 4.0, né, entrando bastante IoT, 5G nas unidades. Então, é um nível bastante, eu diria, diferenciado para uma empresa que não é de tecnologia. Mas ainda no dia a dia acaba pecando, porque enquanto uma empresa de tecnologia de um time de 100 pessoas ali, por exemplo, no meu é 10 pessoas e 90 é na usina. Né? Então, isso se distribui muito mais para a área core do negócio. Né? Mas acho que isso traz também uma responsabilidade maior, porque hoje a gente acaba sendo os aceleradores daquilo dali que está acontecendo no nosso quintal. Né? O cliente mais não é o cara lá que eu nunca vou fechar com ele e que se der uma cagada assim do tipo, meu chefe, vou tomar um esporro, mas o cliente em si não vai vir para cima de mim. Já no meu caso, não. O cliente está ali lá. Então, fechando, né? Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu entendo que não são todas as empresas que o core não seja tecnologia que tenham esse nível de maturidade. Várias iniciativas de data lake também, inclusive. Acho que isso é um diferencial e eu acho que é muito por conta de um entendimento, né? Que se não se investisse ainda, achar que TI, né, a parte de tecnologia em si é só despesa, ele é só um habilitador de algumas coisas, beleza. Vai seguir daquele jeito, mas tu entender que aquilo dali agrega valor, que se tu botar realmente montanhas de dinheiro na mão de pessoas que sabem o que fazem, né? Não sai só contratando qualquer tecnologia que os caras vendam. Então, acho que isso, semestre em semestre, isso vai sendo reavaliado, né? Trimestres, na verdade, vai sendo reavaliado, que faz sentido ou não para planejar os próximos roadmaps. Mas tem um caso especial ainda da empresa, uma disrupção que teve ali em
não vou lembrar, foi 2010 que eles começaram um projeto que seria justamente isso, planejando um processo de evolução tecnológica bastante arrojado a partir de 2012. Então, eles criaram um roadmap a partir de um insight de muitas empresas do exterior, né, do que estava acontecendo, do que está bombando, entre aspas, para que eles investissem, contratassem as pessoas adequadas naquela área. Então, é muito disso, a empresa em si entender que tecnologia sim é um habilitador e contratar as pessoas certas para fazer aquilo dali realmente, né, virar negócio do outro lado, virar oportunidade, virar economia. Aí são as infinitas coisas que a TI pode nos ajudar hoje nas empresas. Sim, pode crer. Pô, você tá contando, eu tô lembrando de um cliente, já caducou, já não é nosso cliente há muitos anos, mas que foi muito legal o projeto com eles, porque o core deles não era o Kubernetes, obviamente, né, senão eles não me chamariam, mas que é uma grande empresa chama Yara, é uma grande empresa de fertilizantes norueguesa, se eu não me engano, e eles estavam subindo um cluster para uma aplicação que ia... Eu acho IoT fascinante, assim, eu acho muito legal, apesar de não ter nada ainda. Inclusive, abre um parênteses. Quantos parênteses eu tô abrindo? Abre um parênteses. Se você tá ouvindo isso aqui, conhece, ou é você mesmo, que tá rodando Kubernetes com IoT, me dá um toque pra gente gravar um episódio sobre isso. É muito da hora esse assunto. Fecha parênteses. O Jefferson Vitalino, então, ele rodou já nos Raspberry lá os clusterzinhos dele. Ah, boa, é verdade. Eles estavam rodando, assim, drones que iam medir aqueles silos, né, de semente, fertilizante, etc. Então, o drone ia medir quanto tinha e quanto não tinha, mandava por esse IoT, né, tinha API que recebia e etc e tal, né? No final das contas, não muda muita coisa, né? São APIs, né, e blá, blá, blá. Mas é que lá na ponta, seu drone é muito legal, tipo, tem um drone numa ponta e tem o Kubernetes da outra, que da hora! Era muito legal com eles, assim, tipo, funcionar e, pô, que massa, assim, né? Eu acho que essa diferença de produto, eu acho legal, assim, quando você não terminou na tecnologia, sabe? Porque eu subo clusters aqui, mas no final das contas, o cliente vai subir outras coisas e a gente vai ver funcionando e ele vai ter problema, vai me ligar de novo. Mas é legal ver aquilo funcionando, né? Então, acho que isso é legal de você trabalhar onde tem um produto que está acontecendo, assim, né? Isso eu vejo com bastante diferença também no dia a dia, tu entender o que aquele teu Kubernetes, teu podzinho, tá fazendo de diferença lá na frente, né? Ele tá só rodando uma aplicação Java do demônio que tá sempre te dando problema. Beleza, tá, mas é que tu só vê o lado dos problemas, não vê o lado dos benefícios. Então a gente também tem muito isso de a gente achar que nada presta, que nada funciona, que aquilo é uma bosta, que aquilo não sei o quê, porque a gente só fica com os problemas, porque é por isso que a gente é pago pra resolver problemas. Sim. Mas também tem que entender lá, ir para a área do negócio, ir para a área do cliente, para ver exatamente aquilo ali fazendo diferença. E teve um outro cara que comentou, alguns episódios atrás, numa situação que ele teve que reestruturar uma aplicação em PHP, que estava levando 16 segundos para os tempos de respostas, e ele baixou para 2. Só que daqui a pouco aquilo dali estava assim há muito tempo. E aí quem está sentado na ponta do tipo, não, é assim mesmo, vai lá, bota para rodar e vai tomar um café. Então, não, te bota lá no lugar. O que tá acontecendo? Como é que tá? E aí entra uma série muito importante que teve na Kubecast, que é da observabilidade, né? Que ferramentas hoje que a gente consegue extrair não só aquele output lá de texto, né, com as informações, mas o que aquilo dali significa de verdade, né? Por que tua aplicação tá cada vez medir os tempos de resposta, né? Eu acho que é tudo essa grande teia que a gente vai trabalhando, e muitas vezes a gente fica emaranhado ali no meio dos problemas. Então, entender também o outro lado do cliente, o que aquilo dali está ajudando ele no dia a dia, acho que é um grande diferencial, inclusive, para te motivar a resolver aqueles problemas, a fazer a coisa certa desde o começo e não fazer só uma gambiarrinha, lá botar o comentário, por favor, não mexa nessa função, porque senão vai parar tudo, né? Daqui para frente não toca. Exatamente, né? Então, isso sempre teve, vai continuar tendo, porque a gente sabe que o dia a dia, né, o DevOps ordinário está aí para não nos mentir sozinho, que no dia a dia vai ter coisas que vai ser só naquele momento, precisa resolver para ontem, tu tem outras 300 coisas mais importantes para resolver, e que tu vai, né, criar uma solução com um débito técnico, mas que tu volte, né, tenha mapeado, e aí entra os outros pontos, né, que eu acho que eu vejo muito diferencial hoje pro profissional,
é a questão da organização. O André Brandão trouxe um pouco sobre isso, né? Principalmente essa cultura do feedback e como que a pessoa, na verdade, não é porque ela cometeu um erro que ela não sabe o que ela está fazendo. Não, talvez ela realmente não saiba, mas não precisa punir ela. Não, precisa ensinar ela. A não ser, claro, que a gente vai contratar uma empresa só de seniors, o que não existe e não faz sentido, né, na verdade. Então, eu acho que tá muito ligado a isso também. Legal. Muito legal. Massa demais. Pô, André, adorei nosso papo. Eu queria, antes de terminar, como clássico aqui do Cubicast, a gente ter as nossas recomendações. A gente já divagou um pouquinho aqui, mas vamos às nossas recomendações. Por favor, as visitas primeiro. Até bastante gente fala, né, sobre livros, séries. Tem gente que já falou até de, não, vai programar um pouco. Não. Eu comentei antes, vai correr, vai fazer alguma coisa para desopilar a cabeça do PC. E uma coisa que a experiência, né, para não dizer a idade nos traz, é que tu não precisa cometer os mesmos erros do passado. Então, vá aprender um pouco de história. E aí, ainda mais que, desde que a gente vem aqui do universo, da onde que a gente veio, não, a gente não veio de Adão e Eva, lamento de informar. Não, será? E até entendendo, por exemplo, como é que as nossas civilizações se construíram, por que a gente mora nas cidades do jeito que são hoje. E a gente começa a aprender os erros do passado para não repetir no presente. Tanto que, por exemplo, se Hitler tivesse estudado história, tinha dado problema, porque ele não teria cometido o mesmo erro que Napoleão Bonaparte, que foi invadir a Rússia no inverno. Que vacilo. E aí o canal que eu queria indicar é o do Felipe Castanhari no YouTube, que é o canal Nostalgia. Muito bom. Ele faz bastante coisa animada, inclusive, de história, de guerras, de épocas de seca, de celebridades. Tem do Ayrton Senna, tem do John Lennon, tem de tudo mais. Enfim, tem N coisas, dá pra escolher qualquer assunto, dos mais leves aos mais pesados. E acho que história é fundamental a gente aprender para não cometer os mesmos erros do passado, chacinas históricas, opressões governamentais. Então é uma série de bagunça que a gente vê no dia a dia de hoje, porque o pessoal simplesmente não estuda, não vai atrás. Acredita em qualquer link lá do Zap Zap, né? Não, o doutor fulano de tal falou, tá aqui, ó, ele disse, que é esse doutor? E a Terra não é plana, lamento lhe informar. Boa. Ótimo. Pô, eu gosto muito do Castanhari, o conteúdo dele é muito legal. Inclusive, eu não sei se é o do Michael Jackson ou do Elvis, um desses que o YouTube tirou do ar, né, por causa que direitos autorais, etc, tá? Mas tem no Xvideos. Então, se você estiver desocupado, não faça isso, não. Eu só sei porque ele contou, tá bom? Esse link eu não vou deixar nos comentários, tá bom? Você vai ter que pesquisar na sua hora vaga. Mas de preferência não no computador da empresa. Vai ali, tá ouvindo o podcast enquanto trabalha, aí já abre a nova aba ali. Alguém upou lá. Ele mesmo contou em algum lugar, acho que no Instagram, sei lá. É sensacional mesmo. E ele realmente traz muito conteúdo histórico, musical, então ele acaba sofrendo esses buzz, né? Eu entendo o lado do YouTube, mas eu também tinha que achar um meio termo dessa parte cultural e histórica, né? Porque eu entendo hoje que ele faz um trabalho muito bom, né? Do ponto de vista de entendimento, né? De onde a gente veio pra entender pra onde a gente vai. E, pô, YouTube, libera o Castanhari. Abre uma exceção, coloca uma exceção lá no bot, não tira o canal do Castanhari. É só isso. Fácil. Só isso. Faz um ifzinho a mais ali. É inteligência artificial. Gente, a gente sabe que é um if, tá bom? Todo mundo sabe que é um monte de if encadeado. Exatamente. Da hora. Pô, eu vou ficar nesse tema aqui, então, de Xvideos? Não, nada a ver. Nesse tema de conteúdo educativo. Eu vou indicar o canal do Juraci Paixão, que é Dose de Telemetria. Se eu não me engano, todos os dias durante a semana, às 13h13, genial. Todo dia durante a semana, às 13h13, ele faz uma live e ele fala sempre sobre telemetria. Ele trabalha na Grafana e ele fala sobre o OpenTelemetry, esse projeto, como construir, como programar, como usar isso de verdade, né? Então, o conteúdo dele é muito profundo, muito técnico, muito bom. Ele é sensacional. Eu vou deixar os links aqui do Instagram, etc, para vocês poderem acessar lá. Conteúdo de qualidade, técnico, hardcore mesmo. Então, assistam, vale muito a pena.
beleza? Eu falo. Antes da gente terminar, então, André, se você tiver suas últimas palavras aí desse episódio para deixar pro pessoal, esse é o momento. Não, brigadão pela oportunidade. Prazer demais estar aqui mesmo. Admiro demais o programa como todo, a tua jornada. Eu já conheci um pouco. Obrigado pela oportunidade. E pro pessoal, né, sigam curioso, sigam persistentes, que realmente isso não se desespere, porque a jornada é longa, não existe atalhos. Leia a P das documentações, porque hoje em dia é uma coisa sensacional que a gente tem, então aproveita. Pode crer. E lamento, a Terra não é plana e a gente não tá sozinho no universo. Os aliens já vieram aqui, eles deram uma olhada e falaram, deixa quieto. Não, fazer o quê aí? Vamos procurar vida inteligente. Eles saíram pelo espaço procurando vida inteligente, até agora não acharam. Tá bom. Pô, André, muito obrigado pelo papo, adorei, me diverti demais. Espero que vocês que estão nos ouvindo também tenham se divertido e aprendido um pouquinho. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.